Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é: será que o Nordeste salvou o rock progressivo? E tô aqui com eles, o Papangu, notícia que saiu no The Guardian, os caras tão demais, o prog metal folk virtuoso dos brasileiros do Papangu e as melhores faixas da semana. O quinteto combina estilos musicais tradicionais com montanhas de sintetizadores, baterias frenéticas, rejeitando a produção musical computadorizada e fazendo uma declaração explícita contra IA. Cara, eu preciso mostrar isso pra vocês, velho, porque foi muito foda. No clipe Colosso aqui deles, o cara vai resgatar aqui do mar uma plaquinha, ó. E aqui tá escrito, ó, arquitetura greco-goiana. Então essa foi minha contribuição pra arte brasileira. Mas tem que ouvir o sonzinho aqui pra pegar a brisa toda. Foda demais, tá louco. Mas aí, meus amigos, muita gente vai dizer que o rock progressivo, ele morreu ali no fim dos anos 70. E quando a gente fala morreu, você já sabe, né? É falando da coisa numa escala maior, porque as músicas longas, aquelas músicas complexas, aqueles compassos diferentes, eles perderam espaço ali pro punk. Aquela simplicidade, velocidade, agressividade do punk. Só que além de ser uma explicação incompleta, né? Porque vai ter banda de rock progressivo que vai continuar progredindo normalmente, além de surgir outras bandas, isso também não vai se refletir no Brasil, porque aqui o rock progressivo não morreu. Ele inclusive foi mudando de forma. Ele se adaptou para condições políticas da ditadura militar, também teve dificuldades econômicas do país e também, né, tivemos agora uma mudança nessa forma de produzir e também distribuir música. E eu sempre gosto de dizer que música não depende só, né, de inspiração e também não depende só, né, de criatividade. Ela vai depender inclusive de toda uma base material aqui. E o que é essa base toda aqui? A base vai ser estúdios, equipamentos, né, de gravação, vamos ter fábricas de discos também. Hoje temos aí também as plataformas digitais, temos contratos, temos financiamento também, temos também distribuição. Em alguns casos, até mesmo precisa passar por uma censura ali, né? Naquela época da ditadura. E tudo isso aqui junto vai influenciar o que pode e o que não pode ser produzido. E aí, cara, eu quero mostrar para vocês que existe uma cronologia no Brasil. Uma cronologia que vai ligando ali experiências psicodélicas. Então nós vamos ter desde os anos 70 aqui, grupos aí como Ave Sangria, vamos ter também Flaviola e o Bando do Sol, nessa cronologia aqui. Vamos ter, por exemplo, Lula Cortes e também o Zé Ramalho. E aí a gente vem mais ou menos aqui para os anos 80 e 90 e vamos ter outros grupos aí, por exemplo, Violeta de Outono. E aí eu tô dando um saltão aqui para os anos 2020, onde nós vamos ter grupos aí como Papangu, que eu tava comentando ali no comecinho. E claro que não vão ser só essas bandas, e eu vou falar sobre várias aqui no decorrer do vídeo, inclusive. Claro que eu vou acabar esquecendo de alguma, alguém vai ficar puto, mas faz parte da vida, né? Eu lembrei uma vez, cara, agora, que teve o Curitiba Pop Festival com o Weezer, e aí tinha um concurso que se você preenchesse um quiz musical rapidinho, tu ganhava ingresso gratuito pro show. Aí tinha, sei lá, 50 ingressos. E aí eu sei que eu peguei um hiperfoco nessa parada, porque eu sou um cara neurodivergente, e aí assim, quando eu comecei a ficar bom, começava a preencher o quiz ali em 15 segundos, cara, chegou no final, eu tava preenchendo em 8 segundos o quiz inteiro. E aí eu consegui ingresso pra umas 15 pessoas. Só que teve uma amiga minha, que ela gostava, sei lá, de Bon Jovi, não tinha nada a ver com o rolê do Weezer aqui, e ela ficou puta porque não ganhou ingresso também. Então são coisas da vida. Mas enfim, meus amigos, por que eu tô puxando toda essa cronologia aqui? Porque o que une essas gerações não é só o gosto ali por música complexa ou virtuosismo instrumental. O elo principal de algumas dessas bandas está nesse mesmo projeto estético, que é misturar tradição cultural regional, por exemplo, ali o frevo, o maracatu, esse imaginário do cangaço também, né? E juntar isso com aquelas formas mais avançadas de experimentação musical que vieram de fora. Se
você assistiu alguns vídeos desse canal aqui, eu acho que esse vídeo vai ser foda. Só não pode ser mais foda que a área de membros desse canal. E aí, muito obrigado, capirotos, corotes azuis, malafaias. É devido a vocês que eu consigo fazer vídeos foda desse tipo aqui. Vídeos trazendo a essência do Brasil e ainda sem propaganda. Porque caso contrário, você teria que ver o pior garoto propaganda do mundo da manual. Imagina que merda de propaganda que seria, não é mesmo? Mas é isso, sendo membro, você não tá só apoiando o canal, você tá recebendo vídeos com antecedência, os membros já comentaram aqui, você já chegou no meio da festa, já tem as garrafinhas de corote azul espalhadas no chão quando você tá vendo o vídeo. Também você recebe aulas exclusivas com as bases filosóficas do canal e pode sugerir vídeos aqui também. Para tudo isso tem um botãozinho abaixo do vídeo, começa com 5 por mês para se tornar membro. Mas caso você não possa, aceita o seu joinha. O joinha já ajuda a levar o vídeo para mais pessoas. Se tu acredita nisso aqui, vale a pena dar o joinha porque mais gente pode receber. E também não esquece de se inscrever no canal, assim você não perde os próximos vídeos aqui. E vamos tocar a ficha. E o surgimento do rock progressivo e da psicodelia no Brasil, ele tá diretamente ligado ali à ditadura militar, né, que foi de 64 a 85. E durante esse período se consolidou um sistema grande de produção cultural, baseado em rádio, televisão, indústria fonográfica também, né? Teve o surgimento da Globo, eu comento sobre isso em outros vídeos do canal. Acho que o último que eu comento é sobre a Cazé TV. Se quiser ver um pouquinho, também tem um sobre música, em que eu falo sobre o Roberto Carlos. Mas enfim, o Brasil tentava construir uma versão própria dessa estrutura toda dentro desse regime autoritário. E aí a televisão, o rádio, as gravadoras, eles funcionavam ali de forma contraditória, porque ao mesmo tempo que eles estavam buscando lucro e expansão de mercado, eles também estavam submetidos ali ao controle ideológico do Estado, estavam submetidos à censura. E aí tem pesquisas relativamente recentes como essa aqui, Os Donos da Canção, um estudo sobre a relação das gravadoras com a ditadura militar brasileira, sob a ótica da censura, da Graziele Marcela Balieiro Marques, em que ela vai dizer que as empresas não trabalhavam ali a partir de uma divisão simples entre música nacional ou música estrangeira. O principal interesse era vender disco. Ela vai dizer aqui, penso que o interesse era vender música prensada. Nesse sentido, interessava essa indústria o lucro e tornar rentável o produto que viesse a ser lançado no mercado. Então, os chamados donos da canção, como ela falou aqui, eles estavam preocupados em comercializar a música prensada. Pode ser em compacto simples, compacto duplo ou LP. Só que, ao mesmo tempo, isso criou uma situação ali diferente, porque o rock progressivo, a psicodelia e a contracultura, eles eram vistos por setores conservadores ali como manifestações perigosas, subversivas. Só que eram produtos que podiam gerar lucro com o público jovem. E a modernização cultural no Brasil, ela aconteceu por essa absorção de elemento estrangeiro, que depois vai ser reinterpretado dentro dessa realidade local. E a Tropicália foi um exemplo, né, bem conhecido desse processo. Rock progressivo, blues brasileiro também, tudo seguiu o mesmo caminho ali. Então a estética do rock acabou virando uma espécie de resistência cultural, porque quando eles combinam ritmo internacional com experiência local, esses músicos vão encontrar uma maneira de expressar as críticas sociais, questionar os valores dominantes da sociedade e também colocar algumas identidades alternativas, tudo nessa sociedade que estava bem vigiada ali, né, pela ditadura. Só que para que esse rock progressivo nordestino existisse além dos shows, era necessário algo mais concreto ali, né, estúdios para gravar, equipamento para produzir disco, uma estrutura que fosse capaz de distribuir essa música pelo país também. E é por isso, cara, que não é possível entender a psicodelia, o rock progressivo do Nordeste. Muita gente vai chamar isso de Wood Grude, inclusive, que é uma adaptação abrasileirada ali para a palavra underground, mas enfim, não é possível entender tudo isso sem a fábrica de discos aqui, a Rosenblit, porque ela foi fundada em 64 pelo José Rosenblit. Ele era um pernambucano de origem judaica, admirador do frevo também, e a ideia surgiu depois de uma viagem para os Estados Unidos. E a sede foi instalada em Recife. E aí, entre os anos 50 e 70, a Rosenblit foi uma das gravadoras mais importantes do Brasil. E mais do que isso, cara, foi a única empresa de capital totalmente nacional a ter uma estrutura completa de gravação. Então tinha gravação, tinha prensagem, tinha distribuição de discos no Nordeste, né, fora daquele eixo Rio-São Paulo. Então a empresa nasceu nesse contexto desenvolvimentista do pós-guerra e teve uma preocupação forte com a música regional. Só que antes de se tornar importante pro rock progressivo, a Rosenblit já tinha registrado manifestações culturais super importantes, cara, tanto do norte quanto do nordeste. Então a gente vê o disquinho aqui atrás do Mar Abaixo, que é um ritmo tradicional do Amapá. Isso vai ser através do grupo Os Mocambos. Também vai lançar obras importantes de Mestre Cupijó, que é uma das figuras centrais
da música amazônica moderna, e aí a fábrica operava por meio de selos próprios. Tinha ali o Mocambo, tinha Artistas Unidos, tinha Passarela e Solar também. E ainda eles representavam no Brasil gravadoras estrangeiras, tipo a Mercury, tinha a Vogue também, a Seiko e até mesmo, cara, a Motown. Então perceba que essa infraestrutura industrial, ela foi fundamental para esse surgimento da psicodelia pernambucana dos anos 70. E aí pra gente ter o Flaviola e o Bando do Sol, que aqui saiu, né, pela Solar, como eu tinha falado antes, e que inclusive morreu de Covid aos 68 anos, inclusive, né, foi um disco que completou recentemente agora 50 anos, foi celebrado também em festivais no Recife. Esse pessoal só conseguiu registrar sua música porque tinha uma fábrica que era capaz de prensar discos ali na própria região. E o mesmo também vale para toda aquela comunidade artística que era formada em torno do bairro da Tamarineira, que era conhecida ali como Tamarineira Village. Então tinha mistura de guitarra com distorção, instrumento acústico, elemento regional, experimentação sonora também. Isso só conseguiu virar disco porque tinha uma infraestrutura material disponível, né? Porque sem estúdio, equipamento ou prensagem local, grande parte dessa produção, né, teria desaparecido sem deixar rastro. Então eu acho importante ressaltar isso, porque a Rosenblit não foi só uma gravadora, ela foi a condição material que permitiu que o rock progressivo nordestino existisse como esse documento histórico. Só que os maiores obstáculos enfrentados pelo rock progressivo brasileiro nos anos 70 não foi falta de criatividade ou de público. E você já deve estar imaginando o que era ali. O problema era mais concreto, era a censura, era a repressão policial também, e rolou até mesmo desastres naturais. E tem alguns episódios interessantes aqui. O primeiro é a perseguição à ave sangria. Os caras perseguiam bastante eles durante a ditadura. Teve também destruição de grande parte das cópias do Paebiru, isso do Lula Cortes e Zé Ramalho. Mas voltando pro Ave Sangria, eles foram um dos maiores nomes desse movimento Udi-Grude. Só que diferente da galera da MPB que utilizava a metáfora para escapar da censura, eles chamavam a atenção pela postura estética e de comportamento também. E o problema para as autoridades não era só o conteúdo das músicas, mas era tudo aquilo que a banda representava. E segundo relatos aí do Marco Polo, que é vocalista, os caras sofriam perseguição constante da polícia, né? Ser cabeludo já era motivo suficiente para tomar ali uma abordagem policial. E tinha muita ocasião ali que os caras estavam só tomando uma cerveja num bar e eles eram cercados por policial. Eram colocados em camburão, levados para a delegacia. E a repressão atingiu o ponto máximo ali com a música Seu Valdir, que foi uma música censurada. E os caras falaram que a música fazia ali a apologia à homossexualidade. Os caras ali ficavam muito preocupados. Só que a partir daí o grupo passou a enfrentar dificuldades cada vez maiores para trabalhar. E a perseguição não ficou só no plano simbólico, não. Ela produziu consequências econômicas ali concretas para a banda, né? Porque contratos foram encerrados, oportunidades desapareceram. E aí a continuidade profissional dos músicos ficou praticamente inviável. E nesse ano, cara, em 2026, mais de 50 anos depois, o Estado brasileiro reconheceu oficialmente esses erros. E aí a Comissão da Anistia julgou um recurso apresentado pelos integrantes da banda e eles reconheceram que teve perseguição política e prejuízos materiais causados pela ditadura militar. E aí o Marco Polo e o Almir, eles foram declarados anistiados políticos. E agora eles vão começar a receber uma prestação mensal permanente de R$2.000, além desse reconhecimento, né, formal ali das perdas que foram sofridas. E essa é a primeira vez que uma banda de rock recebeu esse tipo de reparação do Estado brasileiro. E em 2023 também, o Ave Sangria se tornou patrimônio cultural e material do Recife após a aprovação da Câmara Municipal. Então, né, cara, porra, foda demais, velho. Um grupo que um dia foi perseguido pela polícia começou a ser reconhecido oficialmente agora como parte da memória cultural da cidade. E o segundo episódio é envolvendo o Paebiru. Ele foi lançado em 74 pelo Luiz Cortes e Zé Ramalho, foi gravado, né, no Rosenblit também. Inclusive o Hélio Rosenblit participou da produção, da operação técnica, e o disco é considerado uma das obras mais importantes da música experimental do Brasil. E a inspiração veio depois de experiências que foram vividas pelos músicos na Pedra do Ingá, que é um sítio arqueológico da Paraíba. Aqui a gente vê várias imagens super legais, e que é conhecido aí, né, pelas suas inscrições rupestres. E basicamente é um disco duplo aqui. Vai misturar rock psicodélico, improvisação longa também, elemento regional, rock pesado, experimentação sonora. E eu falo duplo como LP duplo, né? 55 minutos de música. Vai ter músicas aí como Sumé,
Sumé e outras faixas que vão transitar ali, né, entre flauta, instrumento acústico, distorção de guitarra também, aquelas atmosferas ali quase místicas. E o disco tinha essa tentativa de unir tradição nordestina com linguagem musical moderna e internacional. Só que a trajetória do disco teve um acontecimento ali que foi diferente, porque tivemos uma grande enchente em 75, a maior enchente da história do Recife, e aí as águas ali invadiram as instalações da Rosenblit, causou ali um monte de prejuízo. Equipamento foi destruído, fita master foi danificada, grande parte do estoque de discos também recém-prensados ali foi tudo perdido. E entre os materiais que foram atingidos estavam justamente essas cópias do Paibiru. Então o resultado foi que poucos exemplares sobreviveram ali. E se a gente procura aí cópias do Paibiru, isso em LP, isso vai ser geralmente algo raro aí, um dos discos brasileiros mais valiosos aí no mercado de colecionadores. E esse aqui parece que é de 2019, tá 1.499. Eu sei que teve uma reedição que a gente pode ver aqui, ó. Essa é a Master original de 75, lançada em 2024, 750 pila. Mas o originalzão mesmo da época vale mais de 10 mil reais. Mas é legal dizer também que o Paibiru também teve o seu ressurgimento, cara. Ele tá na trilha do Agente Secreto. Mas isso é para mostrar, meus amigos, que o rock progressivo brasileiro não estava em crise criativa ali nos anos 70. Pelo contrário, algumas das obras mais ambiciosas estavam sendo produzidas justamente naquele momento ali. Só que o problema estava nessas condições materiais que sustentavam essa produção. E aí a gente teve aquele fim, né, gradual ali da ditadura, a abertura política ali dos anos 80 e o cenário da música brasileira mudou de volta. Porque o país estava ali caminhando para a redemocratização, mas o mercado fonográfico também passou a ser dominado por grandes gravadoras multinacionais. E essas empresas concentravam seus investimentos naquele rock brasileiro dos anos 80 lá, né? Feito para tocar em rádio FM, aparecer em novela, alcançar públicos maiores. E aí as bandas com músicas curtas, né, refrões fáceis, aquela estrutura mais comercial vai se tornar uma prioridade. Então nesse contexto também o rock progressivo, a psicodelia, aquelas experiências mais complexas, elas vão perder espaço dentro das grandes gravadoras. Mas isso também não significa que elas apareceram. O que aconteceu foi uma mudança de estrutura. Mas sem o apoio das grandes empresas, né, a continuidade do gênero começa a ficar mais difícil, começa a depender de ser independente. Loja de disco pequena muitas vezes, aquelas redes alternativas de distribuição. E podemos dizer que um dos principais centros dessa resistência foi a Baratos Afins. Foi fundada em 1978 e se tornou nesse ponto de encontro ali para músico, colecionador, os fãs da produção underground brasileira. Então os caras estão aí na galeria mandando brasa ainda. Mas com o tempo também a Baratos Afins passou a atuar como um selo. Lançaram disco de metal, de rock experimental, de post-punk, música instrumental, rock progressivo. Então ocupou um espaço que as grandes gravadoras já não tinham interesse em manter. E é dentro desse contexto, dessa estrutura alternativa, que o progressivo brasileiro vai conseguir sobreviver durante as décadas de 80 e 90. E ao mesmo tempo também a própria linguagem musical passou por transformação, porque as bandas que queriam continuar produzindo música progressiva, eles precisavam agora dialogar com as novas tendências da época ali, que era o punk, o new wave, o space rock também. Então o resultado não foi uma repetição do progressivo dos anos 70, foi uma adaptação. E é daí que surge o Violeta de Outono. Então o grupo começou ali bem influenciado pelo pós-punk, pela psicodelia britânica. A referência ali Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, tinha o Gong também de referência. Só que com o passar dos anos, o Violeta de Outono foi incorporando mais ali os elementos progressivos. E aí as músicas ganharam arranjos mais longos, estruturas mais elaboradas também, atmosferas ali espaciais. E o EP ali, Reflexos da Noite, que foi lançado em 86, ele marcou esse processo de consolidação estética. E além das influências musicais, o Fábio Golfetti ali da banda, ele começou a incorporar referências ali vindas do cinema, astronomia também, esoterismo oriental, livro de mutações chinês também, é uma doideira. Então esses elementos todos foram influenciando diretamente o processo de composição da banda. As músicas começaram a usar padrões mais repetitivos, camada de sintetizador também, guitarra processada, mas estruturas mais hipnóticas, estruturas que vão servir de ponte ali entre a psicodelia dos anos 70 e o progressivo que vai surgir nas próximas décadas. Então Violeta de Outono se tornou um elo bem importante nessa cadeia. Então assim, enquanto muita banda estava desaparecendo, o grupo manteve viva ali essa tradição musical e continuava evoluindo
fora dos grandes mercados. Mas para fazer justiça eu vou trazer uns outros nomes. O Bango de 68 é uma referência, eles usavam muito o Moog ali, só para vocês verem o que é o Moog, né? Para quem não sabe. Usavam também esses órgãos Hammond, guitarra com muito fuzz. Tinha também o Som Imaginário, que era ali de 1970. Eles misturavam música mineira, jazz, rock. Vão ser banda de apoio do Milton Nascimento também. Vamos ter também o Som Nosso de Cada Dia, o Snags de 1974. Aí já vai ser uma banda de São Paulo, eles vão combinar peso, virtuosismo, arranjo progressivo também. Eles ficaram marcados ali por dividir palco com Alice Cooper no Maracanãzinho. Também vamos ter, meus amigos, a Barca do Sol de 1974. Aqui a capa tá com uma cor mais estranha, mas é um amarelão. E esse é um grupo do Rio que ajudou a introduzir sintetizador eletrônico na música brasileira. E esses são discos que eu quis trazer como complemento ali para Ave Sangria, também o Violeta de Outono e o Luiz Cortez e Zé Ramalho. E aí, se os anos 80 e 90 eles foram marcados pela sobrevivência do rock progressivo ali através de selos independentes, circuitos alternativos também, agora a gente vai ter novas condições materiais para esse gênero, porque hoje a gente tem softwares de gravação mais acessíveis, computadores mais potentes também, tem internet também. Isso permite que os músicos produzam suas obras complexas sem depender de estrutura de grande gravadora. E é nesse contexto que essa herança da psicodelia nordestina ali dos anos 70 vai encontrar a vertente agora nesse rock que a gente tem hoje. E eu considero o Papangu, cara, uma excelente fusão de tudo isso. Os caras são de João Pessoa, Paraíba, eles vão colocar a influência que geralmente está separada ali, né? Vão misturar desde sludge metal, que tem vídeo no canal sobre, vão misturar stoner rock também, que também tem vídeo no canal sobre, vão misturar rock progressivo, que não tem vídeo no canal sobre ainda, vão misturar psicodelia nordestina, que também não tem vídeo no canal sobre ainda, vão misturar jazz, que tem vídeo no canal sobre, inclusive tem Miles Davis aí também, e vão misturar música experimental. E mesmo que crítico identifique ali, né, a influência de King Crimson, que eu acho que é mais óbvio, Mastodon também, as referências literárias e culturais ali do grupo tá mais ligado a esse Nordeste brasileiro. As letras vão dialogar bastante com o que o João Cabral de Melo Neto já fez, né? As obras dele ali, por exemplo, Morte e Vida Severina, aquela coisa da vida dura material da seca, né? Da vida no sertão. A música Ave Bala aqui, que é do Holoceno de 2021, primeiro disco, que vai falar sobre colapso ecológico, seca, crise ambiental, que é bem a área que eu atuo profissionalmente. Essa expressão vem do Morte e Vida Severina. Também tem referência do movimento armorial de Ariano Suassuna, imaginário histórico ali do cangaço também. Então o resultado não é uma simples cópia de modelo estrangeiro, é uma combinação ali, né, entre formas musicais internacionais e temas que estão bem ligados à realidade do Nordeste. E aí, para entender o que torna o Papangu uma banda singular, a gente tem que entender o Zeu. Ele surgiu ali no início dos anos 70 com a banda Magma, e o Magma aí tá ativo desde 69. A banda é liderada pelo baterista ali, o Christian Vander, e o estilo é conhecido por coro intenso, linha de baixo bem marcante também, bateria complexa, teclado repetitivo, estrutura inspirada ali tanto na música clássica quanto no jazz. Aqui a gente consegue ouvir um pouquinho ao vivo de 81. E a referência dos caras do Magma ali vai ser o Igor Stravinsky, vai ter também o Carl Orff, e nas próximas décadas o Zeu influenciou grupos em várias partes do mundo, incluindo bandas ligadas ali ao metal experimental, rock de vanguarda também. E aí, cara, entre os admiradores aí, uns caras que vocês conhecem, tem o Bruce Dickinson do Iron Maiden, o Christopher Rigg ali do Hoover também, e uma das características centrais aqui do Zeu é o uso da voz. Você vê que os caras usam bastante a voz ali. Só que diferente da música popular tradicional, a voz nem sempre aqui vai servir para transmitir uma narrativa clara. Muitas vezes vai funcionar mais como um instrumento ali dentro do conjunto. Então ele vai criar textura, ritmo, sensação. E essa ideia tem ligação com tradição musical baseada em camada ali, resposta, que é muito presente ali na música negra norte-americana, né? Tanto religiosa ali quanto popular. Eu falo sobre isso, se não me engano, no vídeo de jazz do canal. E aí o Papangu assumiu de forma pública essa influência. Então tem gente que diz que é o primeiro grupo brasileiro
incorporar o Zeu de maneira tão direta ali, tão consciente. Confesso que não tenho certeza disso. Não me considero um especialista em rock progressivo. E quando eles estavam desenvolvendo o repertório da banda, eles perceberam que as polirrítmias ali do maracatu, também dos padrões do forró, as estruturas rítmicas do Nordeste, elas podiam conversar com essa linguagem que foi criada décadas antes ali pelo Magma. Então virou uma síntese original aqui, né? Elementos da tradição musical francesa, elas vão encontrar ponto de contato com o maracatu, com o zabumba também, com o síncope nordestina, outras referências regionais também. Então essa fusão se tornou uma das marcas registradas dos caras. E ao invés de reproduzir modelo europeu, a banda vai utilizar essa influência para construir uma coisa nova aqui, é ligada ao nosso próprio território. E essa proposta artística, ela encontrou, né, a realização, como eu falei no primeiro disco, Holoceno, foi lançado há 5 anos atrás, 2021. Como eu falei, vai abordar ali degradação ecológica, crise climática. E aí, assim, o disco recebeu um reconhecimento internacional depois do lançamento. Mas o Holoceno também foi resultado de um processo bem difícil, porque a banda levou 7 anos para estruturar o projeto, porque grande parte desse tempo foi ali dedicado a muito aprendizado técnico. Os caras precisaram dominar software de produção musical, desenvolver a técnica vocal necessária também para aqueles coros inspirados ali no Zeu, conseguir alcançar um nível de execução instrumental compatível com a complexidade ali das composições. Então, assim como os anos 70 tiveram suas limitações financeiras também. O orçamento que tinha disponível permitia só 6 sessões de meia diária no estúdio. Então, isso obrigou a banda ali a planejar cada detalhezinho antecipadamente. Isso é uma coisa que muita banda passa, né? Não vai ter espaço para muita experimentação durante as gravações, que é justamente o que o estilo exige. Então tudo isso precisava chegar praticamente pronto ali no estúdio. E os caras gravavam depois o trabalho ali, conciliando, né, a produção do disco com outras atividades. E aí a pandemia do Covid interrompeu os planos originais. As restrições sanitárias dificultaram gravação presencial no Brasil, criou incerteza ali também em relação ao cronograma do projeto que eles tinham. E aí, cara, que os caras criaram uma solução ali meio improvável, porque eles entraram em contato com o baterista ali do Shining, também do Elephant Nine, que é o Thorsten Loftus. E aí em Oslo eles tinham condição de continuar trabalhando. E aí ele gravou toda a bateria do disco numa sessão única ali no Estúdio Paradiso. Então teve uma colaboração internacional que alterou ali de forma profunda a identidade rítmica ali do disco. E os outros músicos também participaram remotamente. Teve também o Benjamin ali do Seven Impale, que gravou partes importantes ali de faixas como Lobisomem, a própria Holoceno também, né, que é o nome do disco. Teve também músicos paraibanos que tiveram um papel super importante na construção do disco, como o tecladista Ana Barreto, foi responsável ali pelos solos de sintetizador em faixas como Água Branca, também em Bacia das Almas, e a banda diz que o cara vai fazer coisa ali de primeiro take mesmo com estrutura complexa. Também teve o Luiz Souto Maior, usou ali um Prophet 6, só mostrar para vocês aqui, com esse teclado ele vai gravar ali a introdução da faixa Holoceno. Os caras vão ter problema também com a mixagem. Primeira tentativa não agradou, segunda também não agradou. E aí a solução veio de volta lá da Noruega. E aí o Jorgen Smadal Larsen terminou a mixagem. Tudo a partir ali de orientação enviada digitalmente. Masterização também ficou com o James Plotkin, que é um cara conhecido aí no universo do Doom Metal, música experimental também. Então o resultado foi um disco que recebeu uma atenção da imprensa especializada internacional. E esse tipo de produção que envolve gente do mundo todo me lembrou muito o vídeo que eu fiz sobre a Cripta, que caso vocês curtam aí pode assistir depois. E aí os caras vão receber bons reviews, cara. Progressive Subway. Acabou a luz da minha lampadinha aqui. Não sei porque a tomada não tá funcionando. Acho que esse cabo que tá uma merda. Enfim, Metal Storm também vai falar bem aí. Machine Music também vai dar uma moral pros caras. Tudo as imprensa lesadinha, né? Que curte o som de maluco aí. Vamos destacar essa combinação, né? Do Zeu, metal, psicodelia, referência nordestina também. Vamos destacar também aquela abordagem ambiental das letras. Aí a banda conquistou um reconhecimento maior, vai dar uma base mais sólida para produzir o segundo trabalho deles, que vai ser o Lampião Rei de 2024. Teve um EP no meio do percurso em 2022 também, o Água Branca, mas o Lampião Rei já vai ampliar as várias ideias ali que tinham no disco anterior. Agora vai ser mais ambicioso ali, conceito histórico definido também. E aí o disco aqui já vai girar em torno do Lampião, o universo ali do cangaço nordestino. Só que eles não vão apresentar uma narrativa biográfica tradicional, eles vão usar o Lampião, a Maria Bonita também e outros personagens, esses personagens do cangaço, né, como uma matéria-prima
matéria-prima ali para essa obra musical que já mistura a história, mito, violência. A banda também vai ter algumas alterações no processo e aí já vai ter um salto de estrutura aqui. Já vai ter supervisão do Fernando Sanches. Ele é conhecido por um trabalho de gravação analógica, já participou de projeto premiado do Grammy Latino também. Foi mixado em Berlim também pelo Richard Behrens, conhecido pelo trabalho ali de sonoridade pesada, inspirado no rock dos anos 70 também. E entre os destaques aí tá o Acende Luz 1, 2 e 3, que é uma sequência contínua ali que ajuda a estabelecer aquele clima ritualístico do disco. A primeira é curtinha, depois vem a 2 e 3. E aí assim, ao invés de retratar o cangaço de forma romântica, o disco tenta mostrar essa dimensão trágica, brutal, mais contraditória ali. E entre os convidados também tá o Philippe Brussonnet, que é um baixista conhecido pelo trabalho com o Magma, um dos nomes mais associados a Euseu no mundo. E vão ter outros aqui, Marian Sarini, João Combi, Paulo Ró, Andréa P, aqui não sei o que é o P, desculpa aí Andréa. Vai ser usado também o udu ali na instrumentação, né, que é um instrumento de origem africana, também diferentes elementos ali de percussão corporal ali, percussão vocal também. E aqui a gente percebe aquele padrão que foi feito no Holoceno também, né, que é construir uma música que está dialogando de forma simultânea com o rock experimental internacional e as tradições culturais bem específicas do Nordeste do Brasil. Então o resultado agora virou um disco mais complexo, mais ambicioso, mais refinado também. E aí a banda deixou de ser vista apenas como uma promessa ali da cena underground e agora ocupa um espaço relevante dentro do rock progressivo e da música experimental internacional. Só que se no passado a gente tinha o Ave Sangria ali, por exemplo, e que a sobrevivência dependia de gravadora, de fábrica de disco e da tolerância do Estado também, considerando toda a censura, hoje o cenário atual é diferente, né? Porque as bandas vão operar dentro de uma outra economia. Apesar do streaming ser importante, grande parte desse público que acompanha rock progressivo, metal experimental ou uma música de vanguarda, eles continuam valorizando o formato físico. E por isso Papangu mantém uma estrutura de distribuição que é voltada ali para LP, CD também. O Holoceno aqui, ele foi lançado em diferentes formatos físicos e distribuídos por selos especializados em vários países. Então vai ter essa relação, né, com públicos específicos dos Estados Unidos, Europa, através ali das distribuidoras e gravadoras. Né? E é um ambiente que funciona diferente do circuito pop tradicional, porque ao invés de ficar tentando buscar zilhões de ouvintes, né, ocasionais ali, as bandas vão depender das comunidades menores, essa galera mais engajada, né, que é disposta ali a comprar disco, colecionar a edição especial, acompanhar a turnê internacional também. E aí outras estruturas vão entrar no processo agora, substituindo lá a Rosenblit, como a Tayoba Music. Só que agora a produção está descentralizada. Nenhuma empresa vai controlar sozinha toda a cadeia de gravação, prensagem e distribuição. Então é uma mudança que permite que o progressivo continue existindo mesmo sem grandes gravadoras. Esqueci de falar, tem até cassete do Holoceno que saiu também. E tá para chegar agora o Celestial. O disco foi gravado em Berlim e tá marcado aí para agosto de 2026. E vai ser o primeiro lançamento da banda aí sob a DEC. Então estão saindo algumas músicas já desse disco e provavelmente vocês vão ouvir falar bastante desses caras aí. E percebemos aqui, meus amigos, que o progressivo ele foi mudando de forma. Sobreviveu a enchente e também concentração de mercado de grandes multinacionais, sobreviveu às transformações tecnológicas também e a doideira continua. E agora quero saber o que você pensa sobre isso. Tu conhecia aí o Papangu, não conhecia? Conhece mais bandas que eu não comentei aqui desse progressivo brasileiro? Se curtiu o vídeo também deixa joinha, não esquece de se inscrever no canal e considere se tornar membro. Tem uma série de vídeos exclusivos que você pode obter acesso a partir de agora. Vídeos antecipados, aulas também. E é isso, cara. Espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma forma. E te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço.